Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de transtornos afetivos, esquizofrenia. A esquizofrenia é um mal que acomete cerca de 0,5 a 1% da população. Tecnicamente, esquizofrenia significa mente dividida, mas nós precisamos entender o que é essa mente dividida no caso esquizofrênico. Podemos entender mente dividida como uma ruptura da realidade, que por sua vez essa ruptura vai ser causada por causa de uma desorganização de várias funções da mente, de modo que pensamentos e também os sentimentos não trabalhem normalmente juntos. Isso é uma definição de esquizofrenia. Podemos ver que a esquizofrenia vai ser categorizada. Nós temos 3 tipos de categorização na esquizofrenia. O primeiro tipo seria sintomas positivos da esquizofrenia. Uma outra categoria seriam os sintomas negativos. E por fim, nós temos também sintomas cognitivos. Perceba, essas 3 categorias são diferentes e por causa dessa diferença, diferentes aspectos fisiopatológicos apresentam diferentes respostas farmacológicas. O que eu gostaria de propor para vocês agora seria: vamos ver cada uma dessas categorias da esquizofrenia e entender mais a respeito de sintomas positivos, sintomas negativos e também sintomas cognitivos. Vamos começar a falar a respeito dos sintomas positivos. Esses são sintomas evidentes pela sua presença. Quais são os sintomas positivos da esquizofrenia? Distúrbios de pensamento, delírios e também alucinações. Agora vamos detalhar um pouco mais a respeito de cada um desses sintomas positivos. Vamos começar a falar a respeito de distúrbios de pensamentos. Os distúrbios de pensamentos são pensamentos irracionais e também desorganizados. Esses pensamentos apresentam como característica a dificuldade de organizar os pensamentos de forma clara, lógica e, por causa disso, vai impedir a diferenciações entre conclusões plausíveis das conclusões absurdas. Os delírios seriam uma crença contrária aos fatos. Os principais tipos de delírios que as pessoas com esquizofrenia apresentam são delírios persecutórios e também delírios de grandeza. Enquanto os delírios persecutórios são aqueles delírios onde a pessoa acredita piamente que uma pessoa ou um grupo de pessoas está perseguindo o paciente para tentar prejudicá-lo, os delírios de grandeza são aqueles delírios onde a pessoa se acha muito importante, acha que tem superpoderes ou inclusive acredita piamente que tem um conhecimento extraordinário que ninguém mais apresenta. Quando a gente fala de alucinação, nós precisamos entender que a alucinação seria a percepção de estímulos que não estão presentes. O principal tipo de alucinação que um paciente com esquizofrenia apresenta é uma alucinação auditiva. Principalmente esses pacientes vão ouvir vozes e essas vozes vão ordenar alguma coisa para o paciente. Também é relativamente comum os pacientes com esquizofrenias relatarem que ouvem frases sem sentidos. Um pouco menos comum seria o paciente ouvir músicas e, mais incomum ainda, ouvir apenas ruídos. Essas são as 3 classes que nós temos em alucinação auditiva. Lembrando que a alucinação auditiva é o principal tipo de alucinação relatado pelos pacientes com esquizofrenia. Um outro tipo de alucinação um pouco menos frequente seria a alucinação olfativa. Neste caso, o paciente relata que estão lançando gases tóxicos, gases venenosos para tentar matá-lo. Agora nós vamos ver quais são os sintomas negativos da esquizofrenia.
Os sintomas negativos são aqueles sintomas que apresentam uma ausência de comportamento normal. Vamos ver que o paciente com esquizofrenia vai apresentar uma pobreza de discurso, ou seja, esses pacientes não vão conseguir verbalizar com clareza e detalhes os sentimentos ou qualquer tipo de informação que ele deseja passar para as outras pessoas. Também os pacientes vão apresentar uma falta de iniciativa. São pacientes apáticos, retraídos, que não conseguem iniciar alguma tarefa para levar a um objetivo em específico. Esses pacientes também apresentam uma incapacidade de vivenciar o prazer. Nada na vida dessas pessoas é prazeroso. E também esses pacientes apresentam um grande isolamento social, se retraem e se afastam de amigos e também da família. Lembrando um detalhe, esses sintomas negativos não são exclusivos da esquizofrenia. Outras patologias, em especial patologias psiquiátricas, também levam aos mesmos sintomas negativos. Agora vamos falar a respeito de sintomas cognitivos. Nos sintomas cognitivos, o paciente vai apresentar um prejuízo na memória de trabalho. Consequentemente, isso vai levar a uma incapacidade de organizar a própria vida. Nós precisamos ter agora em detalhes que esses pacientes vão sofrer algo interessante. Veja o que acontece. Os sintomas cognitivos vão persistir mesmo com o tratamento farmacológico bem-sucedido. Ou seja, caso o paciente receba a medicação correta, que vai diminuir os sintomas positivos, também os sintomas negativos, os sintomas cognitivos normalmente não apresentam um bom resultado. E por causa disso, esses pacientes vão ter um prejuízo muito grande, que seria uma incapacidade a longo prazo de retornar às suas atividades normais. Precisamos também ter em mente o seguinte: os sintomas que eu apresentei para vocês só poderão ser validados por um médico especializado, em especial um psiquiatra da sua confiança. Não é porque eu apresentei sintomas positivos, sintomas negativos e sintomas cognitivos que você estará apto a diagnosticar uma pessoa com esquizofrenia. Em suspeita de ter um familiar ou um amigo com esquizofrenia, o correto seria a orientação a essa pessoa para procurar um médico especializado, um psiquiatra da sua confiança. Não saia diagnosticando pessoas simplesmente por causa desses poucos sintomas que eu apresentei a vocês. O diagnóstico correto somente pode ser realizado por um médico competente na área de psiquiatria. Pessoal, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se chegou até aqui, deixe um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E nos vemos em breve nessa playlist ainda de esquizofrenia. Até mais!